Opa, beleza? Aqui é o N trazendo mais um vídeo de curiosidades. Mas antes de tudo, se você é o tipo de pessoa que curte esse tipo de conteúdo sobre mistérios e segredos, até mesmo de curiosidades, saiba que esse tipo de vídeo é feito diretamente para você. E você é o meu público-alvo. Então, por favor, deixa o like e se inscreve para ajudar o YouTube a entender e mostrar para mais pessoas que, assim como eu e você, curtem esse tipo de vídeo. Desde já, muito obrigado. E agora, bora pro vídeo? No dia 8 de janeiro de 1935, no Mississippi, nasceu Elvis Aaron Presley, filho de Vernon e Gladys Presley. Sua família era extremamente pobre, vivendo em uma casa de 2 cômodos, típica daquele lado do sul dos Estados Unidos. A casa era construída por Vernon, seu pai, que vivia fazendo bicos com a família em diversos momentos. Contando com o auxílio de vizinhos e de programas do governo, em 1938, Vernon acabou sendo preso por adulterar um cheque e a família perdeu a casa, tendo que morar com parentes. A família também era bastante religiosa e foi na igreja que o pequeno Elvis teve seus primeiros contatos com a música. Lá, diretamente com o gênero gospel, e já aos 10 anos de idade, em 3 de outubro de 45, ele fez a sua primeira apresentação incentivado por um professor da escola. Sua vida passou a ser centrada cada vez mais na música, e ele era considerado um aluno recluso e sempre portava o seu violão. Elvis sofria de bullying por colegas por causa de sua relação muito próxima com a sua mãe. Quando ele tinha 13 anos de idade, a família se mudou para Memphis, no Tennessee, residindo num apartamento do governo, e sua adolescência na cidade foi marcada pelo seu primeiro grupo musical, que tocava rockabilly, algo como uma mistura de rock com algum pouco de música country. Ele também trabalhou em vários bicos para ajudar a renda da sua casa, e frequentava casas de shows aprendendo música pelo ouvido. Inclusive, Elvis passou a vida inteira brincando com o fato de ter sido reprovado em música na escola. Seu estilo, então, com a novidade do rock, não agradava nem um pouco a professora, e ele também nunca aprendeu a ler a música. Ao mesmo tempo, ele começou a se tornar muito popular na escola pela sua própria música e pelo seu visual. Em agosto de 53, terminado o que chamamos de ensino médio, Elvis foi até uma gravadora, supostamente para gravar um disco pequeno de presente para sua mãe. Muito provavelmente, né? Entretanto, ele queria de fato se mostrar para a gravadora na esperança de ser contratado. E ao ser perguntado que tipo de som ele fazia pela recepcionista, ele teria respondido que ninguém soava como ele. Inicialmente, seu plano não deu muito certo e Elvis passou alguns meses trabalhando como motorista de caminhão. Em junho de 54, entretanto, sua gravação chamou a atenção dos produtores que o chamaram para uma nova gravação. A música fez sucesso em uma rádio de Memphis e aos 19 anos de idade, Elvis foi chamado para participar de um popular programa de rádio. Uma das primeiras perguntas que ele respondeu foi em qual escola ele estudou. Atualmente, isso pode parecer uma mera curiosidade, mas naquele contexto era muito importante. O sul dos Estados Unidos tinha uma discriminação racial como política institucional, com leis racistas privilegiando somente as pessoas brancas, e as escolas também eram bem separadas. Elvis frequentou casas de show, onde muitos artistas negros se apresentavam, e ele aprendeu muito com eles, e tocava estilos musicais que surgiram na comunidade afro-americana. Perguntar à escola do jovem músico era uma forma da rádio avisar ao público que aquele artista da voz grave era na verdade branco. Como disse o executivo da primeira gravadora de Elvis, um cantor branco que soasse como negro ganharia $1 bilhão. E a questão racial é um tema muito presente na vida e na obra do Elvis, com debates entre historiadores e biógrafos. Para alguns, Elvis reconhecia a influência de músicas feitas por negros em sua obra e contribuiu para diminuir o preconceito contra estilos musicais, tido como dos negros nos Estados Unidos, contribuindo para popularizar o rock e o blues para outros. Elvis se apropriou dessas influências musicais e atingiu o protagonismo, principalmente por ser branco em uma sociedade racista. Não necessariamente por méritos, mas os primeiros shows profissionais de Elvis ocorreram em julho, e ele já mostrou sua dança balançando as pernas, essas que se tornaram a sua marca registrada por toda a sua carreira. Supostamente, a primeira vez foi por suas pernas tremerem de nervoso ao se apresentarem, em 55. Elvis Presley, então, assinou seu primeiro contrato com a sua primeira grande gravadora,
e um agente conhecido como Coronel Parker. Com ele, os primeiros 3 álbuns de Elvis foram os mais vendidos dos Estados Unidos, incluindo o álbum de músicas natalinas mais vendidos da história. Além da sua voz marcante, as apresentações de Elvis conquistaram muitos fãs, unindo cantar e dançar, misturando rock, country e gospel, que foi algo que contribuiu para impulsionar a carreira do Elvis. As aparições na televisão cresciam cada vez mais nos Estados Unidos, ainda mais no final da década de 50. Na televisão, Elvis mostrava todos os seus talentos e consolidava sua imagem, tornando-se mais do que uma estrela da música, que movimentava dezenas de bilhões de dólares, se tornando também um ícone cultural, um ícone da juventude especificamente, já que muitos consideravam sua dança uma má influência e seu visual sedutor demais em alguns mercados. Elvis chegou a sofrer preconceito por suas origens pobres rurais lá do sul. Já em 56, ele foi chamado pela primeira vez de Rei do Rock. Pessoas próximas a ele dizem que ele de fato não gostava desse apelido, e publicamente, ele disse mais de uma vez que o único rei era Jesus Cristo. E se Elvis era um ícone cultural que arrancava suspiros na televisão, filmes eram seu próximo passo. Em 1960, ele estreou seu primeiro filme. Em 1967, ele comprou uma mansão para sua mãe Graceland, que se tornou a residência do cantor, com vários carros na garagem, incluindo seu icônico Cadillac rosa. Sua carreira foi ligeiramente afetada pelo serviço militar obrigatório em 1958. Durante o serviço militar, Elvis foi enviado para a Alemanha, onde conheceu a enteada de um oficial da Força Aérea, chamada Priscilla Berlin. Ela tinha 14 anos de idade, 10 anos a menos que ele. E depois de 7 anos de namoro, eles se casaram e ela adotou o sobrenome Presley. Em 1968, a única filha do casal nasceu. E a vida amorosa de Elvis é outra questão que os biógrafos debatem, já que ele teve relacionamento com meninas menores de idade ou mulheres muito mais jovens. Foi também nesse período que a mãe de Elvis faleceu, aos 46 anos de idade, o que o abalou profundamente após o serviço militar, onde Elvis se dedicou cada vez mais aos filmes. Na década de 1960 foram 22 filmes, e entre 1961 e 1968. Isso mudou no dia 3 de dezembro de 1968, onde ele estreou um especial na televisão, usando uma roupa de couro preta, e 42% dos televisores dos Estados Unidos assistiram ao programa que marcou o retorno do Elvis à música. Seus últimos filmes estrearam entre 1969 e 1970. Lá, Elvis adotou o visual que muitas pessoas hoje associam ao rei do rock, e que é muito utilizado por seus imitadores. O que inclui até um recorde mundial, que em 14 de janeiro de 73, Elvis fez história com seu especial transmitido do Havaí, um dos eventos de maior audiência televisiva da história, transmitido para mais de 40 países. No mesmo ano, entretanto, seu divórcio foi finalizado. Um dos motivos do divórcio era sua dependência química de remédios, que começou com o uso de anfetaminas no exército. O divórcio, inclusive, agravou a sua dependência química, e a sua saúde começou a sofrer sérios problemas. Elvis recusava encarar esses problemas e se submetia a cada vez mais turnês, onde, por conta da carga abusiva de trabalho, ele abusava cada vez mais dos seus remédios, criando assim um ciclo vicioso entre trabalhar e se dopar. Entre 73 e 77, Elvis foi hospitalizado diversas vezes até falecer de insuficiência cardíaca em 16 de agosto de 1977. Sua morte jovem levantou diversas discussões, desde teorias da conspiração sobre ele não ter realmente morrido, até sobre seu estilo de vida nos últimos anos, onde supostamente influenciado por amizades aproveitadoras, ele havia sido morto, já que Elvis era conhecido pela sua generosidade incrível, onde o cantor gostava de dar presentes muito caros. Ele foi sepultado em Graceland, perto dos túmulos de seu pai, e o local é a casa particular mais visitada do mundo. E esse foi o vídeo. Muito obrigado.